Em 2005, ocorreram 417 homicídios na cidade da Filadélfia. Esta é a história de um desses crimes. Foi absolutamente... Heather! É terrível. Oh, minha filha, minha garotinha. Ver as pessoas que eu mais amava caídas lá, mortas. A Heather foi esfaqueada 19 vezes. A Lisa foi esfaqueada 35 vezes. E a Avery foi esfaqueada 2 vezes. Ninguém deveria ter esse fim. Não importa o que a pessoa faça, ninguém se recupera de uma coisa assim. Essa foi uma das cenas de crime mais horríveis que eu já vi. Essas pessoas foram assassinadas. Com certeza foi motivado por ódio. Sabíamos que precisávamos pegar essa pessoa. Era preciso porque alguém capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer coisa. Eu sinto falta da risada dela, do sorriso dela. A Heather sempre foi uma amiga muito doce e amável. Eu nunca vou conseguir superar. Nunca. Cidade do crime. Obrigada. Você cozinhou muito bem. Ficou uma delícia, pai. Muito bom. Ah, que bom que gostaram. Isso foi receita da avó de vocês. Eu achei outro dia em uma caixa e quis fazer. Eu sabia que não me era estranha. Heather mora com o pai e a irmã Lisa. Ficou mesmo. Criei a Heather sozinho desde que ela tinha 11 anos. A irmã mais nova dela tinha 7 quando a mãe foi embora. Isso afetou as duas profundamente. Acho que mais a Heather, por ser mais velha, ela interiorizou a dor e, em grande medida, culpou a si mesma. Obrigada, pai. Sempre bons conselhos. Ah, eu tento. A Heather prezava pela sua individualidade. Ela era uma pessoa extrovertida e ela sempre tentava encontrar o lado bom da pessoa com quem estivesse falando. A Heather era uma pessoa muito doce. Ela se desdobrava para ajudar as pessoas. Ela ajudava o próximo da forma que pudesse, mesmo se ela não tivesse nada. Tudo bem no trabalho? Tá. Quando a Heather estava no colégio, ela começou a usar roupas pretas, esmalte preto nas unhas. Ela só queria fazer parte da turma. Ela queria ser aceita. O gótico é só um estilo de roupa e de música. Muita gente tenta transformar a cena gótica em algo mais sério e mais demoníaco do que de fato é. No colégio, Heather tornou-se amiga da colega de classe Jennifer Steele, Oi. uma aluna solitária. Oi. Tá tudo bem com você? Já estive melhor. Os professores são chatos. A Jennifer Steele era uma garota retraída. Ela era sempre reservada. A Heather gostava de acolher pessoas que estivessem passando por problemas físicos ou mentais. Ela tentava alegrar a pessoa. A Heather tinha muita afinidade com a Jennifer Steele. Eu vou jogar D&D com uns amigos, se quiser ir. D&D é a abreviação de Dungeons and Dragons, o jogo predileto de Heather. Legal. Será que vai sair o Altair? Altair. 2, 3.
Eu, a Heather e as outras amigas não fazíamos muita coisa e nem podíamos. Éramos jovens demais. A Heather jogava Dungeons and Dragons havia um bom tempo. Bom, eu vou usar o meu cetro do golfinho mágico pra aniquilar o troll. Após terminar o colégio, muitas coisas mudaram para Heather. Sozinha, ela deu à luz a uma filha e voltou a morar com o pai e a irmã Lisa. Hoje a Melody e eu tivemos a nossa primeira aula de música. Quando ela teve a Melody, a aparência dela mudou. Ela passou a usar roupas coloridas e parou de usar aquelas roupas pretas. Ela fazia o cabelo e se maquiava. O objetivo dela era ser mãe. Ela não parecia mais fazer parte daquele grupo. Ela se revelou uma ótima mãe. Adorava a Melody. Apesar de o pai da criança não ter assumido a responsabilidade, ela compensou a falta dele. Preciso de 2 viaturas imediatamente no local. As viaturas estão a caminho. Então, em julho de 1999, o mundo de Heather foi abalado quando a sua amiga Jennifer Steele foi assassinada. Quando chegamos lá, soubemos que a vítima era a Jennifer Steele. Ela tinha vários ferimentos, a faca na barriga e no peito. E a garganta havia sido cortada. Com certeza foi um crime passional. Eu não me lembro de ter visto nada que indicasse qualquer lesão de defesa. Tudo indicava que ela havia sido atacada de forma totalmente repentina. Ela não teve tempo de se defender ou escapar. Ela foi atacada de forma inesperada. Os ferimentos na barriga dela eram particularmente chocantes. Na hora eu vi que eles haviam sido feitos com uma lâmina serrilhada. Foi um crime inesperado porque ela era conhecida por ser uma garota meiga que não tinha inimigos. Ela não estava envolvida com nenhuma das atividades ilícitas que geralmente estão associadas às vítimas de homicídios aqui. Será que foi uma dessas facas? Nós achamos que foi um assassinato premeditado, que o assassino conhecia a Jennifer Steele e por algum motivo quis matá-la. Ao ouvir a notícia sobre a amiga, Heather ficou arrasada. A polícia está investigando um assassinato em Bridgeport. A vítima foi identificada como Jennifer Steele, de 21 anos. O assassino continua solto. Pai, é a Jennifer. A Heather ficou extremamente abalada. Como isso pode acontecer? Eu ainda posso ver os olhos lacrimejantes dela. Ninguém deveria ter esse fim, não importa o que a pessoa faça. E até onde eu sei, a Jennifer era uma pessoa sem maldade nenhuma. Quem teria tamanho ódio a ponto de matá-la? Eles vão encontrar quem fez isso. Eles vão pegar. Não se preocupe, filha. Fiquei perplexo. Os investigadores começaram a apuração do assassinato de Jennifer, interrogando todas as pessoas próximas a ela, começando com seu namorado, Todd Miles. Há quanto tempo vocês namoravam? 9 meses e uns dias. E estava tudo bem entre vocês dois? Tava. Até que possamos começar a descartar as pessoas, nós precisamos ao menos considerar que todos que faziam parte do círculo de amizades da vítima são suspeitos. Eu tenho certeza disso. Onde você estava no momento em que ela foi morta? Tava trabalhando na Pet Shop Fidos. O dia todo? Você trabalha o dia todo? Isso, das 9 às 5. Depois fui pra casa. Nós checamos as informações do Todd. Nós até conseguimos uma prova de uma loja de conveniência que ele tinha parado. O álibi dele parecia sólido.
Então, perguntamos quem você acha que teria motivo para querer vê-la morta? Que isso possa ser verificado? A primeira pessoa que lhe veio à mente foi uma moça que eles haviam expulsado. Ele achou que ela poderia ter ficado com raiva e tentado se vingar. Todd contou aos investigadores que a ex-amiga Rachel Taylor havia passado a dormir no sofá deles. E mais ainda, ela parecia estar apaixonada por Jennifer. Nós acabamos concluindo que havia uma terceira pessoa nesse relacionamento entre o Todd e a Jennifer, que era a Rachel Taylor. Nós soubemos que a Rachel estava morando com eles e foi forçada a ir embora por causa das pessoas que ela atraía à casa e pela influência que ela estava tendo sobre a Jennifer. Mas como assim? Isso poderia ter dado um motivo para ele querer se vingar da Jennifer ou do Todd. Quando descartamos o Todd, nós fomos atrás dela. Os investigadores também chamaram Heather para conversar. Agradeço por ter vindo conversar. Eu quero ajudar no que eu puder. A Heather estava, obviamente, abalada com a morte da amiga e estava disposta a qualquer coisa para nos ajudar. Você notou alguma coisa suspeita? Não, acho que não. Tudo bem. Mas mesmo ela sabia que não tinha muito a oferecer. Ela nos deu nomes de pessoas com quem já havíamos conversado. Ou que já tínhamos em nossa agenda. Ela era a pessoa mais legal do mundo. Evidências. Um a um, todos os amigos de Jennifer são descartados. Então o álibi do namorado é sólido? Sim. A polícia buscou, mas tampouco encontrou nenhum suspeito fora de seu círculo de amizades. Nós fazemos tudo o que podemos para incluir ou descartar suspeitos. Temos que achar alguma coisa. É um mistério. E isso inclui o exame das evidências materiais, os exames de DNA, qualquer tipo de exame químico que possa nos dar algum tipo de prova. Mas depois que você examina tudo que pode ser examinado, não resta mais nada a fazer. Você precisa de uma nova informação. E não aparecia mais nenhuma. Os anos passaram e o caso acabou sendo arquivado. Esse foi o que nós da polícia às vezes chamamos de um caso misterioso. Não havia testemunhas. Não havia um grande suspeito. Era realmente um mistério. Casos arquivados. Heather Greaves ainda lamentava a morte de sua amiga Jennifer. A Heather lamentava muito, e não só a perda de uma amiga querida, a Jennifer Steele. Ela se preocupava com o fato de o caso permanecer sem solução. Aquilo a corroía. O tempo passava e a polícia não conseguia encontrar nenhum suspeito do crime. Quando eu a via, eu sempre perguntava o que aconteceu com a sua amiga com o caso da Jennifer. E ela sempre me dizia que a polícia não tinha encontrado o assassino e que não tinham pistas suficientes. A vida seguiu para Heather. 2 anos depois da morte de Jennifer, ela teve outra filha, Avery. Heather era uma mãe. Essa era a missão dela. Eu fui à maternidade assim que ela deu à luz para ver a bebê, a Avery. E ela estava animada porque a Melody ia ser a irmã mais velha. Foi encantador, foi tocante. Essa foi a época em que eu vi a Heather mais feliz em sua vida. Pode abrir, filha. Eu tô indo. A única ligação com Jennifer que havia permanecido era o amigo em comum John, que fez parte do grupo gótico que jogava Dungeons and Dragons no colégio. Isso aqui é pra você. Obrigada, John. Ele sempre visitava a família Greaves. Não precisava. Imagina, eu gosto de mimar vocês. John queria ser o super-herói. Ele queria ser o cara que chega voando e salva o dia. E isso é pra você. Você é tão gentil. Ele queria se aproximar da mãe solteira e ajudar com as crianças.
Ele sabia que mesmo que ela precisasse de algo, ela não ia pedir. Ele era muito atencioso. É, pra gente jogar D&D. Ah, que graça, John. Obrigada. Imagina. A Heather gostava da atenção masculina que ela tinha do John. Ele era apenas um amigo dela. Eu só queria passar pra dar um oi. Tá bom, Então, legal. até mais. Tchau. No dia 25 de março de 2005, véspera da Páscoa, a família Greaves planejava uma grande comemoração. Heather, a sua irmã Lisa e sua filha Avery estariam em casa. A sua filha mais velha, Melody, passaria a Páscoa com o pai. Eu tinha a tradição de levar as meninas para um bom restaurante. Mas a comemoração não aconteceu. Na sexta-feira da Paixão, eu saí do trabalho às 4 e fui para casa. Quando eu cheguei, vi o meu cachorro no quintal latindo muito. Mas não havia ninguém ali para ele estar latindo. Eu sempre entrava pela porta dos fundos, mas quando eu girei a chave, a porta estava emperrada. Tinha algo a segurando. Como a Heather era brincalhona, havia acontecido 2 vezes dela se esconder atrás da porta e me assustar. Eu achei que ela estivesse pregando uma peça em mim de novo. Então eu empurrei com mais firmeza. O que está acontecendo? Aí, quando eu enfiei a minha cabeça pela porta, a Heather estava caída no chão. Havia sangue aqui, perto da cabeça. Oh, não. E eu pensei, nossa, ela caprichou nessa brincadeira. Heather! Mas logo se tornou óbvio que não era uma brincadeira. Eu vi que tinha sangue em toda parte. Acorda! Foi Acorda. absolutamente assustador. Oh, filha! Minha garotinha! Oh, meu Deus! Eu segurei a cabeça dela com as mãos e a embalei. Não! Eu comecei... Eu comecei a chorar. Alguns crimes acontecem em segundos, mas levam anos para serem solucionados. Eu já vi muita coisa horrível na vida, mas essa ganhou de todas. Homicídios que não deixam rastros e comovem toda a comunidade. Investigações que vão bem a fundo para não deixar passar nada. Intruso Assassino. Nova série no ID. Vocês não estão mais sozinhas. Até que se prove o contrário no ID. George Greaves voltou para casa e encontrou a sua filha Heather, de 27 anos, caída em uma poça de sangue. Eu pude ver que a garganta dela tinha sido cortada. Oh, filha! Minha garotinha! Oh, meu Eu Deus! vi que ela estava morta quando segurei a cabeça dela. Não! Foi absolutamente terrível ver que algo assim havia acontecido na minha própria casa com a minha própria filha. Eu tive que manter o autocontrole. Então, eu voltei para o quintal e me lembrei da Avery. Avery? A Avery era criança. Talvez ela estivesse escondida no guarda-roupa. Então eu voltei a entrar em casa para ver se descobria onde a Avery estava escondida.
Quando eu cheguei ao corredor, eu vi a Avery no chão, sem vida. Perto do corpo dela estava minha outra filha, a Lisa. Lisa? Eu chamei a Lisa pelo nome algumas vezes. Lisa? E vendo que ela não respondia, eu soube que ela estava morta também. Foi uma experiência traumática, horrível. Ver as pessoas que eu mais amava caídas lá, mortas. Em seguida, eu liguei para a polícia. Emergência. Elas foram esfaqueadas. Eu disse, mande uma ambulância. Talvez elas estejam apenas inconscientes, talvez o coração ainda esteja batendo. Mande uma ambulância de qualquer jeito. E a polícia disse que ia fazer isso, e depois eles pediram que eu saísse da casa imediatamente. E esperasse as viaturas chegarem. Eu lembro de ter visto o George na frente da casa. E ele parecia muito abalado. Eu desconfiei que houvesse alguma coisa errada. E quando eu me aproximei, a cabeça dele estava tremendo. George, o que foi? Está tudo bem? Aí ele começou a balbuciar e eu disse, eu não estou entendendo o que você está falando. E aí o George disse que elas tinham sido mortas. E ele disse, até mesmo a criança. Todas elas. Ai, meu Deus. O meu cérebro ficou tentando processar aquelas informações. Em questão de minutos, os policiais chegaram e isolaram a cena do crime. Eu vi os policiais na frente da casa, olhando pelas janelas, e aí eles deram a volta e entraram pela porta da cozinha. Foi só quando eu cheguei na frente da casa que lembrei que havia conversado com a Heather Greaves sobre o caso da Jennifer Steele, alguns anos antes. Aconteceu que o mesmo investigador que havia cuidado da perícia do caso Jennifer Steele comigo foi designado para esse caso. Então, depois dos policiais, nós fomos os primeiros investigadores a entrar naquela casa. Cara... O corpo da Heather estava caído de forma que era quase impossível abrir a porta. Eu lembro que nós tivemos que nos apertar e pisar entre os pés dela para entrar na cozinha. Parece que a garganta dela foi cortada. Devem ter sido 15, 16 facadas. Claramente foi uma faca serrilhada. É o que parece. Vamos lá. Ai, cara. A garotinha estava deitada de barriga para baixo com um macacão infantil. Tinha sangue saindo pelas costas e por um ferimento no pescoço. Ela não tem mais do que 5 anos. Foi uma forma absolutamente hedionda dessa garotinha morrer. Não esquece de coletar e etiquetar tudo. Aí, alguns passos adiante, estava a irmã da Heather, a Lisa. Ela, obviamente, estava saindo do banheiro. Com certeza foi motivado por ódio.
Ela tinha lesões de defesa. Ela tinha hematomas e cortes nos braços e nas pernas, mostrando que ela tinha lutado com o agressor com muita bravura. A Heather foi esfaqueada 19 vezes. A Lisa foi esfaqueada 35 vezes. E a Avery foi esfaqueada 2 vezes. Os peritos criminais procuram tudo que se destaca. Eles coletam impressões digitais, eles procuram por evidências biológicas, vestígios e fazem uma varredura no local. Como não havia sinais de arrombamento, como a casa não havia sido remexida, como aparentemente não haviam sumido joias ou objetos de valor, a conclusão foi que o assassino sabia muito bem como entrar naquela casa ou ele conhecia os moradores. Uma coisa da qual nós tínhamos certeza era de que o assassino tinha uma ligação pessoal com pelo menos uma das vítimas naquela casa. Em 2005, eu estava na polícia havia quase 20 anos e tinha investigado muitos homicídios, e essa foi uma das cenas de crime mais horríveis que eu já vi. Todas as vítimas tinham um número alto de ferimentos mortais, um excesso, e os psicólogos sugerem que isso aponta para um caso de violência interpessoal. Veja esse ferimento aqui. É uma lâmina serrilhada. Lembra da última que vimos? Lembro, sim. Eu disse ao investigador, acho que eu já vi ferimentos assim antes. E ele me disse, viu sim, foram os mesmos ferimentos que a Jennifer Steele teve. Ronda próxima à escola, tudo ok. Após os assassinatos de Heather, sua irmã Lisa e sua filha Avery, os investigadores fizeram uma descoberta preocupante. Parecia haver uma ligação entre essas mortes e o assassinato da amiga de Heather, Jennifer, quase 6 anos antes. Os ferimentos que a Jennifer Steele havia sofrido e os da família Greaves eram bem semelhantes. Havia múltiplos ferimentos. Eles se concentravam na região do tronco e da barriga, e todas elas foram golpeadas no pescoço também. A partir desse momento, para nós, esses 2 casos estavam ligados. Tem razão. E eu pedi que eles imediatamente começassem a cruzar informações das pessoas ligadas aos 2 casos. Sabíamos que precisávamos pegar essa pessoa, porque alguém capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer coisa. Os investigadores conversaram com vizinhos. O crime aconteceu durante o dia, e os investigadores começaram a bater nas portas, perguntando se alguém tinha visto algo fora do normal. Conhece a família? Sim, eu moro bem ali. Eu sou amiga da Heather há anos. Os investigadores perceberam que a vizinha de Heather era uma testemunha. Você viu alguém entrando na casa hoje? Sim, eu vi o John hoje mais cedo. John? Sabe o sobrenome dele? Sim, é John Eichinger. Eichinger. Eu lembro que via o John quando ele ia buscar a Heather. Ele era um amigo que sempre a ajudava. Às vezes eu conversava com a Heather e perguntava sobre os motivos do John, sobre o fato dele ser tão atencioso. Eu perguntava a ela, ele tem alguma intenção? Ele quer namorar com você, ele gosta de você. E ela dizia, não, somos amigos. Você sabe se eles têm um relacionamento romântico ou eles são só amigos? Não, eles são só amigos. Acho que é apaixonado por ela. Entendi. Nós começamos a descobrir as coisas. O John Eichinger estava apaixonado pela Heather, mas ela não estava nem um pouco interessada nele. E a testemunha nos disse que tinha visto o John na frente da casa. Ele estava com a mão enrolada em um pano e parecia que ele estava com essa mão sangrando ou suja de tinta vermelha. Na hora, ela não desconfiou de nada. Ela só disse, oi, John, quando ele estava passando por ela. Você sabe se havia mais alguma ligação? Aí, de repente, todas as peças começaram a se encaixar.
Foi um momento que esclareceu tudo. Eu já sabia que os ferimentos eram iguais. Que a Heather e a Jennifer eram amigas. E agora, esse nome John Eichinger, nós já tínhamos falado com ele no caso da Jennifer, e agora o nome dele surgia de novo. Ele era o nosso suspeito. Obrigado pela ajuda. E agora a questão era, como vamos pegar o John? Então, minutos depois do nome John Eichinger ser revelado para nós contatamos o supermercado onde ele trabalhava. E eles nos disseram que ele estava na loja em Somers Point, em Nova Jersey. Nós imediatamente fomos para lá. No caminho, nós desenvolvemos um plano, com base no que a vizinha tinha nos falado. Nós pensamos em uma forma de abordá-lo. Sabíamos do que ele era capaz, ou ao menos suspeitávamos que ele fosse o assassino. Bom, acho que devemos apelar para o emocional. Nós sabemos que ele era muito apaixonado por ela. Exato. Dizemos meus pêsames, sinto muito pela sua perda e vemos como ele reage. Então nós decidimos fazer de conta que fomos só notificar a morte dela. Nós decidimos tratá-lo como alguém próximo à família. Expressar nossas condolências a ele e pedir a ajuda dele na investigação. E ver como ele reagia a isso. Você é John Eichinger? Sim, sou eu mesmo. Nós não sabíamos como John iria reagir quando chegássemos lá. Eu sou o investigador Fallon e ele é o investigador Nilsson. Como vai, John? Para ser sincero, pareceu tudo normal. Ele não mostrou nenhuma surpresa. Ele não mostrou medo por estarmos chegando perto dele. Ele estava bem tranquilo. Nós imediatamente vimos a mão dele enfaixada e pensamos, esse foi o ferimento que ele teve durante o ataque. Temos uma notícia triste. Houve um triplo homicídio na casa dos Greaves. A Heather, a irmã e a filha dela, Avery. Nós sabemos que você era próximo, que conhecia a família pessoalmente. Uma das primeiras coisas que nós dissemos a ele foi que a família Greaves havia sido assassinada. Aí ele baixou a cabeça, meio que chorando, fingindo que estava muito abalado. Elas eram tão jovens. Aí nós dissemos, desculpe perguntarmos isso agora, mas precisamos da sua ajuda. Você era íntimo dela. John, você por acaso conhece o pai da Avery? Não, pessoalmente não, só escuto histórias. Um dos nomes que o John mencionou como suspeito, no caso, era o pai da Avery, que supostamente tinha problemas com a Heather. Aí nós chegamos ao ponto de dizer, olha, nós precisamos do seu álibi, assim como vamos precisar do de todo mundo. E pedimos que o John nos dissesse onde havia estado durante todo aquele dia. Você se lembra e pode nos dizer detalhadamente onde passou o seu dia? Ele nos disse que estava em Nova Jersey, que tinha acordado em casa e ido caminhar na praia. Eu comi um sanduíche, aí entrei no meu carro e... E foi só isso, aí ele foi trabalhar mais tarde no dia. Então você esteve em Nova Jersey o dia todo? Sim, eu estive. Então ele nos disse que não tinha ido à Pensilvânia de modo algum. Tinha passado o dia inteiro em Nova Jersey. Mas a vizinha disse que tinha visto o John na casa dos Greaves e ele mentiu, dizendo que não estivera lá. Ele se entregou. Você passou o dia todo em Nova Jersey? Sim, isso mesmo. O dia todo? Sim, o dia todo. Os investigadores decidiram blefar na esperança de pegá-lo na mentira. Então, nós decidimos falar que havia sangue na entrada da casa. Não era verdade. É sempre arriscado quando decidimos blefar. E o risco é ele saber que é um blefe. E nesse caso, você perde toda a credibilidade.
Qualquer outra tática que você usar no interrogatório não vai funcionar. Então, você perde qualquer vantagem que você possa ter. Uma vizinha disse que viu você lá, na entrada da casa dos Greaves. Eu não estive lá. Encontramos sangue na entrada, John. Qual é a chance de ser seu DNA na calçada? Ele vai ser examinado e o resultado sai amanhã. Qual a chance dele ser seu? Aí, nesse momento, de forma totalmente inesperada, ele abaixou a cabeça e disse: fui eu. Eu matei ela. O que foi um grande alívio para nós. Mas ele não foi muito claro. Então eu perguntei a ele: você matou a Heather, a Lisa e a Avery Greaves? E ele disse que sim. O nosso blefe claramente podia ter dado errado. Ele poderia saber que estávamos blefando e ter encerrado a conversa ali mesmo. O que teria sido terrível. Depois que o John Eichinger nos deu o seu testemunho com relação aos assassinatos da família Greaves, nós pensamos, bom, vamos em frente porque claramente ele é o suspeito da morte da Jennifer Steele. E a Jennifer Steele, 6 anos atrás? O que eu digo à mãe que me liga todo mês? Me diga o que dizer à senhora Steele. Aí ele me olhou com uma cara de desprezo. O que eu digo a ela, John? Eu disse, ela liga pra gente uma vez por mês, religiosamente, pra saber como anda a investigação. E então ele disse, e eu nunca vou esquecer as palavras dele. A mesma coisa, a mesma faca. A mesma coisa, a mesma faca. Quando nós recebemos a faca do John, pudemos comparar a faca dele com o sangue da Jennifer Steele. E tivemos uma correspondência de DNA. E comparamos com o sangue da família Greaves e também era o mesmo DNA. Caso solucionado. Pegamos ele. Você vai ficar preso muito tempo. Ele imediatamente foi acusado como fugitivo da justiça da Pensilvânia. Isso o manteria preso até formalizarmos as acusações dos 4 homicídios. Não descobrimos nada, quase nada, no caso da Jennifer Steele. E demos sorte total no caso da família Greaves. Infelizmente, 3 outras pessoas tiveram que morrer. Fiquei perplexo. Eu não consegui acreditar. Esse rapaz, o John, que tinha mostrado bondade à minha filha, que a tinha levado para pescar, que tinha levado as filhas dela para passear, era maligno. Por que ele tinha feito aquilo? Eu não conseguia entender. Até que eu soube que ele tinha fantasia de tê-la como esposa. Quando nós perguntamos ao John sobre o caso da Jennifer Steele, foi basicamente a mesma coisa. Ele ficou interessado nela e ela não correspondeu. A viagem pelo sul não é uma viagem prazerosa. É difícil guardar segredos lá. Sabe, o diabo costumava ir à igreja. Alguma coisa ruim aconteceu. Eu só não sei o quê. Talvez seja difícil chegar até lá. Mas vai ser ainda mais difícil sair. Somos vítimas de um crime. Aconteceu no sul, no Haiti. Os investigadores finalmente puderam esclarecer as terríveis mortes de Heather, Lisa e Avery. No dia 25 de março de 2005, uma sexta-feira, John Eichinger apareceu na casa de Heather. Eu só vim dar um oi. Ah, oi. O John nos disse que planejou ir à casa dos Greaves para dar um ultimato a Heather. Ele queria ficar com ela. Ele tinha levado a faca.
O que ela não sabia é que, se a resposta fosse não, ela seria morta. Mas não assim. Ele disse que, se ela não ficasse com ele a mataria. Você quer ficar comigo? Desculpa, John. É que a gente é amigo. Então você não me quer? Não, John, olha, o que você tá fazendo? Mas ele não sabia que a Lisa e a Avery estavam lá. Ele viu que a Avery estava lá e decidiu esfaqueá-la para que ela não contasse para ninguém. A Lisa ouviu a garotinha gritando. Ela saiu do banheiro e o John a atacou bem ali no corredor. E ela conseguiu tomar a faca dele. Ele agarrou a faca, mas pegou pela lâmina. Foi assim que ele se cortou. Mas ele tomou a faca dela, infelizmente. Seis anos antes, Oi, Jenny, e aí? Jennifer Steele teve um destino semelhante. John foi à sua casa lhe dar um ultimato. Ele disse a ela: "Você está me fazendo sofrer. Ou você fica comigo ou não fica com mais ninguém." E sem aviso, ele a esfaqueou na barriga. E continuou esfaqueando. É muito perturbador pensar que nós nunca tivemos evidências que apontassem para ele. Lembrando agora, é terrível saber que conversamos antes com esse assassino. No dia 12 de dezembro de 2005, John Weikinger foi sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato de Jennifer Steele e recebeu a pena de morte por Heather Greaves, Lisa Greaves e Avery Johnson. Atualmente, ele está no corredor da morte da penitenciária de segurança máxima de Waynesburg, na Pensilvânia. Ele é um assassino completamente frio e, felizmente, foi condenado pela justiça e hoje está onde merece. O John Weikinger é um homem propenso a agir de forma violenta com as mulheres que o rejeitam. Eu fico feliz que ele tenha sido preso pelo caso da família Greaves, porque quem sabe o que mais ele faria? Eu nunca vou conseguir superar. Nunca. Você só pode superar quando as pessoas voltam, e isso não vai acontecer. Sempre haverá um vazio no meu coração. Eu sinto falta da risada e do sorriso dela. Heather era uma amiga muito doce, de verdade. E é muito triste ela não poder ver a outra filha crescer. A Heather teria muito orgulho da Melody. Todas as boas lembranças que eu tenho na minha casa são muito maiores do que o evento trágico que ocorreu nela. Que a minha treinadora de hóquei, a Shaughnessy, foi até o hospital. Ela é muito curiosa, gosta de saber de tudo o que está acontecendo e lembro que ela não parava de olhar para o celular. Eu não sei quem falou ou como aconteceu,
Acho que foi um tweet de um jornalista que eu li. Na hora eu disse para Kim, olha isso, Kim. Parece que teve um outro crime. Uma jovem foi esfaqueada e eu acho que ela morreu. Aí ela leu, a gente se olhou e foi uma sensação horrível para mim, só de pensar naquilo. Que uma outra jovem teve que passar por aquilo. Olhei para Kaylee deitada na cama, parecendo tão frágil. E ainda com muita dor, foi realmente uma sensação muito horrível. Acho que nós duas pensamos, a Kaylee não... Por que você acha que te condenaram? Obrigada. Vocês não estão mais sozinhas. Até que se prove o contrário. No ID. Quando eu vi a foto do Bulkirk no noticiário, eu consegui ler a energia dela. Eu podia sentir uma certa urgência em volta dela e me senti tentada a ajudar. Deve ter sido um gatilho para o aparecimento do indivíduo, porque eu estava deitada na minha cama durante a tarde. E, de repente, o vi em pé ao lado da cama. Eu olhei para ele e fiquei tipo, bom, acho que você é o cara que desapareceu. E eu comecei a falar com ele, ele começou a me responder. Ele estava em forma de espírito. Eles não aparecem em forma de espírito, ao menos que tenham morrido. E aquilo foi perturbador. Não é fácil se comunicar com um espírito que acabou de morrer, mas a energia dele era muito forte, dava para perceber que ele queria passar a sua mensagem. Ele não parava de apontar para a água e ficava falando riacho. Ele chegou a falar a palavra riacho e eu tinha visões de estar no meio de uma floresta. Eu liguei para o departamento de polícia e perguntei se haviam buscado próximo à água, porque o homem ficava falando riacho e eu podia ouvir a água. Algumas pessoas costumam duvidar do que pessoas como eu fazem. O que nós costumamos fazer está fora da norma ainda, não está na lei. É difícil guardar segredos lá. Alguma coisa ruim aconteceu. Eu só não sei o quê. Aconteceu no sul, no ID. O pessoal que morava naqueles apartamentos não tinha uma vida muito emocionante. A síndica se sentiu muito importante e ficou muito empolgada. Eles se casaram esse ano, eu acho. Eles mencionaram uma viagem para Montana depois que a mãe dela faleceu. Eu acho que eles estavam mais empolgados do que com medo, mas também intrigados, porque ninguém sabia onde a Nellie Madison estava. Nellie Mae Madison foi acusada de homicídio em primeiro grau premeditado e deliberado, que houve a intenção de matar o Eric Madison e a compra de uma arma para conseguir o objetivo, que ela era apenas uma mulher ferida. Era uma época em que não existiam abrigos para mulheres espancadas, não havia uma linha direta para mulheres que eram abusadas pelos maridos. A polícia considerava a violência doméstica um assunto pessoal, eles não interferiam, não havia recursos.